e os guarda. Pode cantar. O plano financeiro de Deus para a igreja são os dízimos e as ofertas. Hoje cedo, DVD, na abertura do DVD, eu estava dizendo algo sobre totalidade e parcialidade. Que, fazendo paralelo com o que eu disse, quando nós pedimos uma bênção para Deus, eu tenho falado várias vezes aqui na frente que Deus não é um Deus de barganha, ainda bem. Mas quando nós pedimos algo para Deus, quando você pede um carro para Deus, né, você não quer meio carro. É assim que você quer um carro? Quando você pede, eu quero um carro, você não quer só as duas rodas. Quando você pede uma moto, você não quer só, né, a parte de trás ou a parte da frente. Deus não pede para você escolher, né? Quando você pede algo para Deus, você quer bom, né? Você quer do Camaro amarelo, não é assim? Eu quero do Camaro amarelo. E quando nós damos as coisas para Deus, como é que a gente faz? A gente dá do bom mesmo? A gente, Eduardo, eu me incluo. A gente escolhe o melhor para fazer? A gente dá do que sobra? Ou a gente dá como aquela mulher que foi depositar lá, ela colocou tudo que ela tinha no altar? Então, fazer uma dinâmica bem rápida com vocês. Quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente fica fazendo assim, ó, faz assim comigo, ó. Bate assim na sua mão. Você conhece essa dinâmica aqui, ó? Fica batendo assim na sua mão. Fica batendo assim na sua mão. Fica batendo assim. E aí você pode receber assim. Aí se você começar a aumentar o que você está fazendo para Deus, aumenta aí um pouquinho. Não mais um dedinho. Aumenta um pouquinho. A coisa começa a melhorar na sua vida. Mas se você fizer mais um pouquinho, não estou falando só de dinheiro, da sua vida. Aí você coloca mais um dedo. Aí começa a melhorar, começa a ficar mais gostoso. Você começa a fazer algo de uma maneira melhor na sua vida. Mas se você colocar mais um dedo, a coisa fica melhor. Mas quando você coloca a mão inteira, você pega totalmente para Deus. Nós queremos isso de Deus, nós esperamos totalidade. E quando nós vamos fazer algo para Deus, não só financeira, não só nos dízimos da oferta, nós fazemos parcialmente. Eu quero que você reflita nisso agora, sabe? Na hora de você levantar do seu lugar, na hora de você pegar o seu dízimo, a sua oferta, se você está fazendo isso na totalidade, com todo o seu coração, o que você pode fazer, ou se você está fazendo na parcialidade. Então levante do seu lugar, ou o que o louvor vai estar louvando, por mais um cântico. Venha com alegria, sabe? Levante do seu lugar com alegria e faça isso na totalidade do seu ser, em nome de Jesus.
E eu queria, hoje já daria tempo, mas por isso mesmo que eu não falei. Mas quando você for colocar o seu dízimo, né, no envelope, por favor, escreve lá a data, no mês correto, o valor que você está colocando, porque se porventura o valor que você colocou lá cair da caixinha, fica difícil para a gente controlar, sabe? Então, se você tiver alguma dúvida, procura o William, o Evandro, eu ou o Eder, que a gente vai orientar você no preenchimento do cartãozinho. Queria que você orasse agora, não ficar só concordando comigo. Ore, fale com Deus, meus pedidos de oração aqui, orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelos dizimistas e pelos ofertantes. Levante a sua voz agora, fale com Deus. Deus Todo-Poderoso e Santo, está aí a tua igreja, Pai, que tem entendido, Pai, que tem que fazer a tua obra, Senhor, na totalidade, Senhor, porque o Senhor é um Deus, Pai, que requer, Senhor, todo o nosso coração, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção, Senhor, sobre cada dízimo, cada oferta que foi colocada aqui, Senhor, neste altar, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, sabedoria, Pai, as pessoas, Pai, que faz parte, Senhor, da organização financeira aqui nessa igreja, Senhor, a pastora Evani e a pastora Maria. Pai, no nome santo de Jesus, abençoa, Senhor, os dizimistas e abençoa também os ofertantes, Pai. Oh, Deus, no nome de Jesus, Pai, faça a diferença na vida dessas pessoas, Senhor, que elas venham entender, Pai, que o sustento vem de Ti, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós oramos também, Pai, por cada pedido colocado aqui nessa caixinha de oração. São apenas papéis, oh Deus, mas o Senhor não está preocupado com papéis, não são eles que fazem a diferença nas nossas vidas, mas é a atitude da pessoa, a fé, Pai, que se levantou no lugar e colocou aqui o pedido. Nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus, contempla, Pai, cada necessidade colocada aqui nessa caixinha, Pai. Contempla, Senhor, Pai, com cura, com libertação, Pai, da forma, Senhor, que precisar, Senhor, dessa família, Pai, nessa situação nós te pedimos, Pai, que o Senhor é Deus vivo, o Senhor fazia ontem, o Senhor faz hoje, o Senhor continuará fazendo, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos pelo teu agir, em nome santo de Jesus. Glória a Deus, que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor Jesus, seja sobre todos, amém? Vamos estender as mãos, orar pelas nossas crianças, que elas estarão indo para o culto infantil, para que elas também possam receber do Senhor, amém? Estenda suas mãos, vamos abençoá-las. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos agora pelas nossas crianças, Pai. Não somente neste momento aqui de culto, Senhor, aqui na tua casa, mas em todos os lugares, ó Deus, da convivência delas, por onde quer que passem, por onde quer que andem, seja sobre elas a tua guarda, a tua proteção, Pai. Nós clamamos, ó Deus, pelos pais que possam cada dia levar essas crianças à tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Rogamos, Pai amado, que essas crianças não venham tomar gosto pelo mundo, pelo contrário, Senhor, venha cada dia mais ter sede, ter fome do Senhor, da tua presença, que a tua palavra ministrada possa permanecer nos corações delas, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora que elas estarão indo, Senhor, para o culto infantil, Senhor, onde ali será ministrada a palavra para elas, o ensinamento, ó Deus, que tudo aquilo que for ensinado possa cair, possa permanecer nos coraçõezinhos delas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Orienta os professores, Pai, seja a ação do teu Espírito, Senhor, em cada sala. Oramos assim, agradecidos para a glória do teu nome, amém. Glória a Deus. Vocês podem, a igreja, por um instante só, ainda permaneça de pé. Abra lá sua Bíblia no Salmo de número 47. Salmo 47, versículo 2. Glória a Deus. O Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei sobre toda a terra. Louvado seja Deus. Ele é o grande Rei sobre toda a terra. E diz aqui: o Senhor Altíssimo é tremendo. Deus tem sido tremendo na tua vida? Amém? Glória a Deus, Ele tem sido tremendo no nosso meio, nas nossas vidas, né? Yahvé é o Elião Morá. Diga comigo: Yahvé é o Elião Morá, o Deus Altíssimo
você vai fazer mais uma vez nessa noite, não somente aplaudir com as mãos, mas abra a tua boca, abra a tua garganta, glorifique, exalte o nome do Senhor, simultaneamente com as tuas palmas, amém? Sentar-se. Agora vamos lá para Jeremias 15:16. Nós citamos esse versículo semana passada para os irmãos decorarem. Está conosco hoje o pastor, o missionário Vanderlei Cassiano, está com a sua esposa, com sua filha. Depois ele estará aqui fazendo as apresentações e o Senhor estará usando o seu servo para ministrar a palavra dele a nós nesta noite. E aqui esse versículo diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Que possamos nos alimentar nesta noite daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aqui ainda diz: e elas foram alegria, foram gozo para o meu coração, elas se tornaram gozo para o meu coração, para o nosso coração. Que possamos nesta noite sairmos aqui edificados, cheios de grande gozo e alegria no nosso coração. E aí o versículo diz: pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Amém? Somos chamados pelo nome do Senhor, somos seu povo, e que possamos ter esta alegria da salvação, a alegria do Espírito nas nossas vidas, que a palavra do Senhor nesta noite possa trazer alegria aos nossos corações, seja para repreensão, seja para direção, como o Senhor aprove, como o Senhor desejar. Amém? Quero chamar aqui o pastor Vanderlei, estará ministrando a palavra a nós nesta noite. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmãos. Estou alegre e feliz de estar aqui nesta igreja, cultuando com os irmãos. Eu moro bem perto daqui, no entanto eu prego muito longe daqui. Eu estou chegando essa semana do Maranhão, viajo todo o Brasil, mundo, alguns países pregando, e é uma alegria poder estar aqui com o pastor Advanir. Deus abençoe, poder conhecer esta igreja, os irmãos, uma bênção. Hoje de manhã eu trouxe meus filhos na escola, e na escola bíblica. Foi muito bom, voltaram para casa falando muito bem, gostaram muito. Eu não faço acompanhado da minha esposa, eu quero que ela traga aqui um cumprimento aos irmãos.
Antes disso, eu vou só falar para os irmãos. Eu tenho alguns livros. E eu tenho, na verdade, 8 livros escritos. E hoje eu tenho alguns aqui comigo, como esse daqui, os dons espirituais, né? Sobre os dons espirituais, profecia, visão, revelação. Isso existe, não existe? Como funciona? O que a Bíblia diz sobre isso? Muito importante. Esse aqui, o batismo com o Espírito Santo. Esse outro livro aqui, No Deserto, mas em Boa Companhia. Você que está atravessando os desertos da vida aí. E tem também alguns DVDs, algumas mensagens. Uma das mensagens que eu mais gosto, das últimas mensagens que Deus me deu, essa daqui, Os Ossos de José. Eu estou pregando essa mensagem para umas 100 mil pessoas, num grande congresso em Santa Catarina, filmado aqui. E eu prego sobre os ossos de José, uma mensagem muito linda. Essa outra aqui, Não Desista do Seu Deserto. Essa pregação, quando eu termino de pregar, toda a igreja em pé, era um congresso, o povo adorando, glorificando a Deus. Aconteceu um milagre, enquanto a igreja glorificava. Ninguém estava orando pelos enfermos, nada disso, mas havia um moço com uma cadeira de rodas aqui na minha esquerda. E enquanto a igreja chorava, glorificava a Deus, no final ali da mensagem, aquele moço levanta da cadeira de rodas e sai andando completamente curado. Poder de Deus. E tem lá vários DVDs, se você quiser no final adquirir, vão estar ali na saída, custam R$10. Você será muito abençoado com estas mensagens. Quero saudar de irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero deixar para a igreja, no livro de Isaías 64, se você puder abrir Isaías 64. Esta manhã meus filhos vieram aqui na escola bíblica e eles voltaram já querendo voltar de novo. Eles já são membros, viu, pastor? Os dois. E o meu menino disse que ia vir na sexta-feira também. Então os irmãos vão cuidando aí para mim, porque eles já estão na agenda deles, já assim, não querem voltar. E a gente mora aqui tão pertinho. Isaías 64:4 diz: porque desde que o mundo é mundo, talvez você tenha aí outra linguagem, e diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam, ou para aqueles que nele esperam. Aleluia. Quantos de nós entramos aqui esperando algo do Senhor? Talvez todos. Nós sempre temos algo a esperar de Deus, porque Deus sempre tem mais para nos dar. Só que nessa noite o Espírito Santo fala algo para a igreja, para mim e para você. Deus precisa de tempo para trabalhar. Aleluia. Se você está esperando algo de Deus, oh aleluia, Jesus, dê tempo para que Deus trabalhe a seu favor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé para lermos Atos capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Se puder pôr só um pouquinho de retorno. Só um pouquinho do retorno aqui para mim. Atos capítulo 28, versículo 1 a seguir.
glória a Deus. Palavra importante, né? A gente pensa, a gente olha o que é que Deus faz na hora, né? E quando Deus nos pede um tempo, né? A gente quer que Deus faça imediatamente. Dê um tempo para Deus. Deixa Deus agir no tempo e na hora certa. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 1 a seguir. Atos 28. Eu falei o quê? 28. Atos 28, versículo 1 a seguir. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caíra e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a serpente pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a serpente no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Amém. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra esta noite. Precisamos muito ouvir uma palavra vinda do seu coração, da sua boca, Senhor, da sua vontade. Ó, que o teu Espírito Santo esteja tocando no mais profundo de cada coração, e possamos sair daqui esta noite cheios da sua graça, da sua presença, renovados e fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aquele que está sentado no trono, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. O texto bíblico lido esta noite nos conta sobre a viagem de Paulo a Roma. Paulo estava sendo transportado, levado a Roma para ser julgado diante das autoridades romanas. Paulo estava sendo levado como um prisioneiro. Ele não era um viajante de um transatlântico, ele não era um homem de Deus passando férias, ele não era um homem conhecendo o mundo, ele era um prisioneiro dentro daquele barco. Ele estava no porão, quem sabe amarrado com outros prisioneiros e pessoas perigosas da época que eram levadas a Roma para serem julgadas. E a Bíblia diz que enquanto eles estão viajando, interessante que Paulo sai de Israel e nunca mais para lá ele voltará. Eu estive perto de Tel Aviv, um lugar no antigo porto de Herodes, aonde provavelmente Paulo deixou a terra de Israel, porque lá está a prisão, aonde ele passou os últimos dias em Israel, é a cidade onde ele ficou preso. Então provavelmente daquele porto ele partiu em direção a Roma. No meio do caminho, enquanto eles viajavam, a Bíblia diz que Deus envia um anjo que vai ao porão do navio e fala com Paulo, fala: Paulo, pelo meio do caminho haverá uma grande tempestade, haverá uma grande tempestade, mas ninguém
mas Deus vai te guardar. A tempestade vai poder soprar forte contra a sua vida, mas a mão de Deus vai te guardar. Ei, eu estou aqui para dizer que você não vai morrer, que você vai atravessar a tempestade e vai chegar ao seu destino final em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempestade nenhuma vai roubar você do seu rumo e da direção exata, que é o porto seguro, o céu. A Bíblia diz que então a tempestade se torna feroz. Pelo meio do caminho eles começam a sofrer aqueles ventos fortes que balançavam aquele barco. Eu fico imaginando aquele barco rangendo, aquele barco sendo jogado de um lado para o outro, as pessoas gritando, um pavor total, algo terrível acontecendo. E a Bíblia diz que eles começam a jogar as cargas fora para aliviar o navio, para tentar atravessar a tempestade sem naufrágio. Tentam encalhar o navio, mas nada resolve. A tormenta era muito grande, as ondas muito fortes começam a destruir o navio, a espedaçar o navio, e as partes do navio, as madeiras, começam a se soltar, e as pessoas começam a se lançar ali em alto mar. Interessante que alguém levanta e diz: mata todos os bandidos, todos os escravos, todos esses que estão indo ser julgados em Roma. E o homem que cuidava, que era responsável por aqueles que iam ser julgados em Roma, diz: não mata ninguém, por causa de, para livrar Paulo, ele não deixa matar mais ninguém. Conforme as madeiras vão se soltando daquele barco, e eles vão se agarrando, aqueles que sabiam nadar vão nadando, os que não sabiam se agarram nas madeiras pelo meio daquelas ondas tão fortes que sopravam, e com um último fôlego, com fôlego já, no meio daquele pavor, daquela tempestade terrível, eles vão se esforçando para chegar em terra firme, uma ilha chamada Malta. Pois bem, quando nós estamos em alto mar e a tempestade vier para te assolar, e os problemas vierem para destruir a sua embarcação, para destruir os seus projetos, para interromper a sua viagem, para interromper a sua continuação, Deus enviará o socorro. A Bíblia diz que aqueles homens, os que sabiam nadar, iam nadando, e outros se agarravam nos destroços do navio, se agarravam nas madeiras que estavam arrebentadas, que estavam soltas, flutuando em alto mar. Veja você, irmão, que todas as vezes que a tempestade te assolar, é só você se agarrar no madeiro, mas não no madeiro de um pedaço de um barco que foi a naufrágio, mas se agarrar no madeiro da cruz do Calvário. Quando eu olho para esses homens se agarrando nos pedaços de madeira daquele barco, eu logo lembro do madeiro da cruz, porque quando você se agarra na mensagem da cruz, você não vai afundar. Todas as vezes que você se agarrar na mensagem do madeiro, na mensagem da cruz do Calvário, você não vai morrer, você não vai se perder no meio da tempestade. A cruz de Cristo vai te salvar da tempestade. A cruz de Cristo vai fazer você flutuar sobre as ondas fortes do mar, e o mar e as águas não te submergirão, porque você está agarrado na cruz de Cristo. Aleluia. Quando alguém está agarrado a Deus, agarrado em Cristo, ele não vai afundar. Aqueles homens se agarram nos pedaços de madeira da embarcação, nos destroços daquele navio, com muito esforço, eles vão remando, vão nadando,
Imagina você lembrar de alguém que estava viajando ao seu lado, e aquelas ondas enormes e o vento soprando, e você pensar: será que está vivo? Será que aquele fulano que estava ali do meu lado, eu fui conversando com ele na viagem, será que ele sobreviveu? Será que está vivo? Será que Paulo está vivo? Será que aqueles prisioneiros do porão estão vivos? Será que aquela gente sobreviveu? Eu penso que de repente alguém começou a gritar na beira da praia, depois do naufrágio, e a gritar: ô João! O João gritava lá: oi, eu sobrevivi, eu estou vivo aqui. Eu estou gritando um outro nome, e de lá a pessoa logo gritava: eu também sobrevivi. E aquele prisioneiro deve ter morrido, aquele tal de Paulo, aquele crente, ele deve ter morrido. Grita aí, e alguém de repente grita: ô Paulo, você sobreviveu. E no meio daquele silêncio todo, Paulo levanta a voz e diz: o meu Deus me guardou mais uma vez. O meu Deus me guardou mais uma vez. O meu Deus me guardou mais uma vez. Paulo logo grita: eu estou aqui, rapaz, eu também sobrevivi. A Bíblia diz que ninguém morreu. Eu também sobrevivi, eu estou vivo, eu também estou aqui. Sabe, irmãos, quando nós chegarmos no céu, nós não vamos chegar no céu como alguém que chega de uma férias. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos chegar como alguém que chega de uma tempestade. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos chegar como alguém que chega de uma grande batalha, porque lá a paz, aqui a guerra. Quando chegarmos no céu, alguns vão chegar quase que no último fôlego. Que portão de ouro é esse? Quando chegarmos lá, chegaremos como alguém que chega de uma tempestade, como alguém que chega de uma tormenta. E quando chegar por lá, grite logo o nome, diga: ei, pastor Vanderlei, sou lá da Batista, lá que o senhor pregou, sou daí. E no meio da multidão dos lavados e remidos no sangue de Jesus, você vai me ouvir gritar: ei, eu também cheguei. Aleluia! Ei, diga para quem está ao seu lado: quando eu chegar no céu, eu vou gritar o teu nome por lá. Quando eu chegar no céu, eu vou te procurar por lá. Diga: quando eu chegar no céu, eu vou gritar o seu nome bem alto. Aleluia! Você vai dizer: eu venci pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Eu venci pelo sangue do Cordeiro. E se por acaso você gritar o meu nome e eu não responder, passa lá na secretaria do céu e pergunta lá: escuta, chegou aí um tal de Vanderlei Castelhano? Chegou sim, senhor. Qual é o novo nome dele? Se eu não te responder, é porque eu só estou atendendo pelo meu novo nome do céu. Entendeu? Então, se gritar Vanderlei, procura na secretaria lá e descubra meu novo nome. Amém? Glória a Deus. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ei, irmão, essas tempestades dessa terra vão passar. Isso tudo vai ficar para trás. Isso tudo vai ficar muito longe. Essas lutas que você está atravessando agora
mar, meu Deus, que luta! Que luta! Você vem para a igreja e canta tão animado quando está tudo bem. Quando você está numa grande luta, você vem para a igreja e você nem canta, você só geme. Olha Deus. Mas quando Paulo sai da tempestade, isso é uma lição. Ele não vai para debaixo de uma árvore chorar as migalhas, as pitangas, dizendo: Deus, se o Senhor estivesse comigo, não tinha um naufrágio, não tinha se rompido. Se o Senhor tivesse, meu Deus, como é que o Senhor permite? Não. A Bíblia diz que ele chega em casa, está vivo, pega a lenha, vamos acender uma fogueira. Depois da tempestade, no meio da crise, não é hora de parar, é hora de acender uma fogueira. É hora de aquecer os motores novamente. Se a tempestade vem para te fazer parar, a palavra de Deus vem para te fazer andar. A tempestade vem para te trancar no quarto e Deus te diz: é isso, levanta a tua cabeça, a luta está grande, a vitória vai ser maior. Paulo não se entrega à murmuração, nem à guerra, nem ao desânimo. Ele logo faz uma fogueira. Diz: rapaz, não é você que acabou de sair daquele bar, daquele pedaço de pau lá. O barco só ficou um pedaço de pau. Não é você que acabou de sair daquele naufrágio, dessa luta, dessa tribulação. Foi mesmo. E você já está acendendo uma fogueira. O fogo não pode se apagar. A tempestade vem para apagar a chama, mas é só ela dar uma pequena trégua, a gente acende o fogo de novo. Você pode até parar para tomar um fôlego, para dar uma respirada e dizer: meu Deus, essa pancada, essa batalha, essa luta aqui foi grande, mas Deus te dá logo alguns minutos de respiro e você logo recobra suas forças espirituais novamente. E aí levanta aquele varão valoroso de Deus, aquela mulher cheia do Espírito Santo que Deus te chamou. Deus não te chamou para ficar na beira da praia chorando o naufrágio. Deus te chamou para acender uma fogueira, para incendiar a terra com a mensagem do Evangelho, para fazer a obra do Senhor. Deus não te chamou para ficar aí olhando para o tamanho do naufrágio, para as consequências, para o prejuízo do naufrágio. Seja uma fogueira, aquece o coração de novo, recobra as forças. Quando a Bíblia diz que eles logo acendem uma fogueira, eles acendem uma fogueira logo depois do naufrágio. Eu fico imaginando, deixa o simples pregador viajar na mentalidade simples. A Bíblia não diz, mas deixa o simples pregador viajar na sua inocência. Eu fico imaginando que eles vão buscar lenha, e aonde mais tinha lenha para a fogueira no exato momento era nas margens do mar, na praia. Por quê, pastor? Porque lá estavam todos os destroços do navio, todos a pedaceira do navio estava lá na beira do mar. Era só na beira do mar que tinha esse aqui é o mastro, esse aqui era a escada, esse aqui era uma porta, isso aqui era uma janela. Todos os pedaços do barco estavam lá na praia. E eu fico imaginando, eles vão buscar lenha para a fogueira, e quando eles vão buscar lenha para a fogueira, não vão pegar o machado no meio da mata, catar lenha e derrubar a árvore. Mas se tem madeira aqui, vamos pegar. Eu fico pensando, eu acho que essa gente começou a pegar os destroços do navio. E vão pegando, rapaz, o que é isso aqui? Esse aqui é o mastro do navio. Coloca aqui porque vai para o fogo. Isso aqui era a janela, rapaz. Eu lembro dessa janela do barco. Coloca aqui porque também vai para o fogo.
tragédia. Quantas vezes nós guardamos uma parte da tragédia? Rapaz, isso aqui é um mastro, não. Coloque aqui no meio da estante, eu vou invernizar, eu vou pôr num quadro, eu vou fazer um negócio de vidro, uma redoma de vidro, vou colocar esse mastro, esse pedaço de mastro dentro dela, porque esse aqui foi meu naufrágio. Tem gente que guarda um pedaço do prejuízo com cuidado. Pastor, o senhor não sabe, pastor. 1980 me magoaram tanto, pastor. Meu Deus. Coitado de mim, aquele ano foi sofrido, pastor. Foi sofrido. O senhor não imagina, só de eu falar já dá vontade de chorar. Está guardando um pedaço da tragédia. Tem gente que nunca mais conseguiu dar o mesmo sorriso depois de certa luta, porque guardou aqueles momentos de luta na sua lembrança, no seu coração, e carregam como algo precioso. Oh meu Deus, aquela prova que eu passei, pastor. Oh meu Deus, o senhor não imagina. E a gente guarda o pedaço da tragédia, e aquele pedaço da tragédia não deixa a gente sair da tempestade. Briga de marido e mulher, e o diabo fica lá. Você lembra? Você lembra? Você lembra? Você lembra? Você lembra? Você diz, lembro como se fosse hoje. Está guardando um pedaço da tragédia. Esta noite Deus me trouxe aqui com uma mensagem. Pega tudo que não presta, pega a notícia ruim, um pedaço da tragédia, e vamos jogar na fogueira aqui hoje. Vamos jogar na fogueira do fogo do Espírito, deixa Deus consumir. Deixa Deus consumir o que te faz mal. Deixa Deus consumir a lembrança ruim gravada na sua memória. Deixa Deus pôr fogo naquilo que você guarda com tanto carinho, lembrando daquela luta, daquele problema, daquela tragédia que você viveu. Esta noite Deus quer fazer virar cinza. Eu acho que Paulo vai pegando os pedaços. Rapaz, isso aqui era parte da proa. Põe aqui no braço, vamos levar para a fogueira. Vamos fazer fogo com tudo isso daqui. Tudo que for resto desse navio, desse naufrágio, não vai ficar guardado, não vai ficar aqui, não. Vamos pôr fogo. Vamos pôr fogo. Vamos fazer virar cinza. Faz virar cinza. A história não resolvida do teu coração. Faça virar cinza. Problema dentro da tua casa que nunca foi resolvido no seu coração, no seu íntimo, e você mastiga dizendo: esse aqui era um pedaço da proa, esse aqui era. Eu lembro tudo, lembro o dia, eu lembro a hora. Tem gente que lembra o dia, o ano, o dia, o mês, a hora e os segundos. Às 19 horas, 30 minutos, 45 segundos para a proa. A hora que tudo acabou, que tudo desabou, que pisaram em mim, que falaram nisso, que fizeram aquilo. 10 destroços do navio da tragédia, e deixa o Espírito Santo pôr um fogo nisso, e fazer virar cinza isso que está tão inteiro dentro de você, tão vivo dentro de você. Eles fazem uma grande fogueira. Paulo não fica sentado jogando, não. Ele também vai pegar lenha lá, pegar madeira para queimar. Ele também vai buscar madeira para aumentar o fogo. Porque tem gente que está vendo o sacrifício de acender o fogo, em vez de vir com madeira, vem com um balde d'água. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, por favor. Se você não pode ajudar,
Eu não tinha descido do púlpito lá em cima, é mais elegante, mas já volta, padre. Meu caso, ele desceu, mas não vale. Tem gente que, em vez de ajudar, eu não tenho ninguém para fazer. Aí levanta alguém, pastor, pode deixar, eu faço. Ih, fez tudo errado, olha lá. Por que você não foi? Por que você não se dispôs? Por que você não ajudou? Ei, não apague o fogo que está aceso, ajude por lenha. Não faça parte dos bombeiros, faça parte dos incendiários de Deus. Faça parte daqueles que colocam fogo, daqueles que brilham, daqueles que estão incendiados para Deus, daqueles que estão, aleluia, em chamas para Deus, aleluia. Não daqueles que vieram para pagar, mas daqueles que vieram para acender, daqueles que vieram para ajudar. Aleluia, pega mais uma lenha, dá glória a Deus, joga madeira aí, põe fogo no negócio, faz alguma coisa, continua e acenda a fogueira. Tem gente que vem para o culto, tem gente que vem para o culto. O culto hoje está frio. Tudo hoje está pesado. Olha o peso. Pesado está você, que tem que jogar esse peso que está na tua cabeça fora e ajudar a pôr uma lenha na fogueira. Quando você percebe que a engrenagem não está virando, em vez de ficar olhando e dizendo, quero só ver agora a mensagem que vai trazer, porque está pesado. Quero ver o hino que ela vai cantar, que ela vai escolher. Não, tudo está amarrado, está pesado. Desamarra você, irmão. Sabe dar nó e cadastro, não? Quando você vê que o negócio está precisando, você é uma lenha seca para pegar fogo para Deus. Quando você vê, não, está bem pesado, e não sei o que, irmão, o fogo começa em você, e você começa a se aquecer, e você solta um glória a Deus, e você solta um aleluia, você começa a cantar um hino mais alto, mais forte, quem está do lado vai se contagiando, daqui a pouco não tem peso, não tem diabo, não tem tribulação, não tem tristeza, não tem nada, e a igreja está, aleluia, diante do trono, adorando o Rei da Glória, e Senhor, meu Senhor. Ajuda a fogueira, ajuda a incendiar, ajuda a inflamar. Aí a gente fica, não, mas é assim, é porque a gente tem que assim, ser cauteloso e cuidadoso. Irmão, com Deus você tem que mergulhar fundo, irmão. Com Deus você tem que cavar o poço, é fundo. E quanto mais você cavar, mais água vai sair de lá. Aleluia! Quanto mais você mergulha nas coisas de Deus, mais você vai achar de Deus. Levante a sua mão, olha, porque Deus glória! E a Bíblia diz que quando Paulo vai colocar uma lenha na fogueira, uma serpente vem e lhe morde o braço. Pois você acha, você acredita que o diabo vai ficar quieto? Mas você vem numa igreja dessa, ora, canta, faz a obra de Deus, serve ao Senhor, e o diabo vai ficar olhando de lá dizendo, bom crente, parabéns. Aquele crente é muito bom, meus parabéns. Ei, os demônios vão se mobilizar para interromper sua vida cristã, para impedir que você venha à igreja, para impedir que você melhore, para impedir que você busque mais a Deus, para impedir que você leia mais a palavra. Logo que o diabo vê você como lenha na fogueira, vai aparecer logo a serpente para querer te morrer. Vai aparecer
Porque o veneno da serpente usa a corrente sanguínea. O veneno da serpente não anda pela carne nem pelos músculos, ele acha logo a corrente sanguínea. O veneno da serpente espalha pelo corpo todo de uma pessoa em alguns segundos, porque ele vai pelo sangue, e o sangue, o seu transporte ao ônibus, ele monta logo no ônibus e se espalha no